Tá sem a mãe. Como é que tá a tua vida hoje, meu filho? Depois de tudo que aconteceu, tudo que tu passou. Tá, tipo, eu não sei pra onde eu vou. Literalmente, eu perdido. É foda, né, cara? Seria bom ter a tua mãe contigo? E meu filho? É foda, né? Eu sei que tu tá passando. Eu perdi meu irmão, meu pai. Pode se acalmar, Anderson. Sabe que pode também contar conosco aqui, meu filho. É foda, né, cara? Eu sei, filho. Eu não tenho ninguém assim, cara. É foda. Ai, cara, eu odeio chorar. Não, cara, bota pra fora. Olá a todos! No vídeo de hoje, estamos prestes a entrar em uma fase crucial do caso de Alexandra Salete. Depois de testemunharmos o impactante depoimento do delegado, chegou a hora de nos aprofundarmos ainda mais nessa história bastante intrigante. Agora, vamos dar voz a outro personagem, Anderson, o outro filho de Alexandra. Este depoimento promete nos fornecer um olhar único e pessoal sobre os eventos que abalaram a vida dessa família. Preparem-se para serem levados por uma montanha-russa de emoções, enquanto Anderson compartilha sua perspectiva íntima sobre os acontecimentos que culminaram na tragédia que mudou suas vidas para sempre. Este é o momento de ouvirmos sua versão dos fatos, descobrindo segredos, desvendando mistérios e explorando os detalhes que podem finalmente lançar luz sobre essa história sombria. Preparem-se para se envolver profundamente no depoimento de Anderson e embarcar em uma jornada emocionante rumo à verdade ou não. Estão prontos? Então, vamos começar. Boa tarde, menino. Como é que tá? Sabe do apreço que eu tenho à tua pessoa. E eu me recordo até hoje, o dia que tu me ligou, pedindo pra me visitar tua mãe, depois que ela voltou do hospital. Tu me implorou, volta pro processo, a mãe tem muita coisa pra te falar do que aconteceu na delegacia. Volta por mim também, tu falou. Então, tu és, eu te digo, tens idade pra ser um filho meu. Tu tens, assim, a minha maior admiração, meu maior carinho por tudo que tu passou. Eu quero, meu filho, que tu olhe pra esse conselho de sentença, pra esses julgadores dessa colenda comarca, e explique como era a relação do teu irmão, do Rafa, em primeiro lugar, com o Rodrigo. Bom, a relação do Rodrigo com o Rafa, né? Em primeira instância, né? Sempre, eu vou dizer assim, sempre foi o pai dele, né? Vamos dizer assim. Só que depois de um tempo, o Rafael começou a perceber que ele não era tudo aquilo, sabe? Até uma vez, como eu estava falando antes, o Rafael chegou a entrar na frente da mãe para o Rodrigo não chegar a fazer alguma coisa com a mãe, sabe? Isso aconteceu, de fato, e o Rafael, tipo, nunca assim, gostou, assim, depois de uma época do Rodrigo, sabe? Tipo, depois de uma época, não sei se antes ele gostava também, assim, eu não posso falar, assim, por ele, sabe? Mas pelo que eu senti, assim, ele, tipo, depois de uma época ele já não gostava tanto, sabe? Porque até uma época a gente, não é que brincava, sabe? Mas uma vez a gente perguntou pro Rafael, tu prefere morar com a gente ou morar com o teu pai? Que ele disse, eu prefiro morrer do que morar com meu pai. Ele disse com essas palavras, se for mentira minha, eu quero, por Deus, cara, não quero sair desse júri, mas foi com essas palavras que ele disse. Meu filho, como é que ele se referia ao Rodrigo? Era até um apelido ruim. Como é que ele chamava o Rodrigo? Cara, tipo, não é engraçado, né? Mas Te acalma, filho. sim, mas é, tipo, ele chamava o Rodrigo de Demo, cara. De quê? De Demo. Ele gostava de ir pra casa do pai, ficar com o pai, com o Rodrigo? Não, tipo, depois da época que eles se separaram ali, definitivamente, né? Que a mãe, eu acho que disse com basta, né? Então, eu acho que...
Quer chegar mais pertinho do microfone, meu filho? Vem mais pra perto, filho. Agora tá desligado, tem que apertar. Aperta. Aí. Aí. Tá ligado. Tá funcionando legal. Aí. Show. Obrigado. Continuando que parei. Vai com calma, tu tem todo o tempo do mundo. Obrigado. Se ele gostava de ir pra casa do pai, passear com o pai. No caso, depois que eles se separaram, aí foi quando o Rafael, tipo, não queria mais saber, assim, do Rodrigo, sabe? Até uma época ele vinha na casa, e daí eu não lembro, assim, o que o Rodrigo disse pra ele. Ele disse bem assim, pra mim não precisa, assim, eu tenho o Delahaye como pai, assim, ele falou bem assim, sabe? Calma aí, como é que é? Quem Ele disse, o Rafa? O Rafa disse, o Delahaye pra mim, pai, não precisa, assim, de tu. Ele disse bem assim. Então, pra ele, tipo, tanto o pai dele não importava, entendeu? Ele sabia que o pai dele não prestava, vamos dizer assim. perfeito. Assim, tu te recorda quando tu morava com o Rodrigo, os lugares que vocês moravam? Me surgiu numa conversa que eu tive com a tua mãe, que ele levou vocês pra morar dentro de um chiqueiro. Não sei se tu lembra dessa época, meu filho. Ah, sim. Tem que falar pro jurado, o jurado tem que ouvir tudo. Sim, uma época, cara, era foda, tipo, às vezes tu tava aqui de boa, aí no outro dia tu tava entrando num ônibus, num carro, aí tu ia parar lá na casa do cacete, sei lá onde, sabe? Tipo, tu não sabia onde é que tu tava, tu não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada, contato com ninguém, sabe? Então a gente ficava em total isolamento e a única coisa era ir pra cidade. A gente ia uma vez por mês pra cidade pra fazer um rancho, uma coisa assim, e era ir e voltar. E a única coisa era ir pra escola e voltar também. E tem uma passagem que a tua mãe me passou, que ele quebrava os celulares de vocês, é verdade, filho? Sim. Tipo, por que ele fazia isso? Explica pro conselho. Assim, o meu, tipo, eu nunca tive celular assim de mais novo, sabe? De mais novo eu nunca tive celular. Mas, assim, a mãe teve, assim, né, depois de uma época, e ele costumava, tipo, meio que ele falava que não quebrava, que aconteceu, né? Mas ele quebrava o celular pra gente não encontrar em contato com a família, com o pessoal, sabe? Filho, ele então queria isolar vocês? Basicamente isso, isolar do mundo, como se, tipo, eu não sei se a mãe sabia de alguma coisa dele, entendeu? Que ele queria esconder das outras pessoas, entendeu? Perfeito. Essas datas importantes, Dia dos Pais, como é que o Rafael agia? O que ele fazia? Quem é que ele homenageava, o Rafa? Assim, tipo, enquanto a mãe e o Rodrigo ainda estavam juntos, ele, tipo, homenageava o Rodrigo, assim, mas daí depois que eles se separaram, né, definitivamente, aí o Rafa, tipo, sempre teve a mãe como um pai também, assim, entendeu? Sempre teve a mãe como um pai, assim como eu, né, que nunca tive um pai, então... Assim, hoje, tu és um guri que tá sem o pai, tá sem a mãe. Como é que tá a tua vida hoje, meu filho? Depois de tudo que aconteceu, tudo que tu passou? Tá, tipo, eu não sei pra onde eu vou. Literalmente, eu perdido. É foda, né, cara? Seria bom ter a tua mãe contigo? Ei, meu filho? É foda, né? Eu sei que tu tá passando. Eu perdi meu irmão, meu pai. Pode se acalmar, Anderson. Sabe que pode também contar conosco aqui, meu filho. É foda, né, cara? Eu sei, filho. Eu não tenho ninguém assim, cara. É foda. Ai, cara, eu odeio chorar. Não, cara, bota pra fora. Que merda. Ai,
Obrigado. Tá sentindo frio, né? Não. Pode continuar. Não, é que caso o ar-condicionado seja direcionado para ti, Não, é só tem avisar, problema. tá bom? Não tem problema. E assim, ó, como eu vou reiterar novamente, que você não é obrigado a responder nenhuma pergunta, tá? E se não se sentir bem, achar que tem que parar, fica bem à vontade, pode parar. Eu acho que todos aqui vão entender a situação. Certeza, Silêncio? Pode prosseguir, Pode. doutor. Meu filho, assim, pelo que tu conhece da tua mãe, que te criou, que foi teu pai, que foi tua mãe, tu acha que a tua mãe teria coragem de matar o Rafael daquele jeito, meu filho? Nunca, cara, nunca. Minha mãe nunca teria coragem de matar meu irmão. Tu passar uma vida inteira criando um filho pra simplesmente do nada dizer, ah não, hoje eu vou fazer isso. Do nada, cara. Eu tenho até uma história que Conta, é filho. meio engraçada assim, sabe? Mas tipo, Conta, filho. a gente vivia sempre nesse fim de mundo, né? Aí eu ficava em casa pra cuidar do Rafael. E a mãe e o Rodrigo iam pra roça, né? Trabalhar. E aí uma vez o Rafa cortou a toalha de mesa da mãe. E aí eu levei uma bronca, né? E como todo mundo, às vezes levei uma chinelada assim, e o Rafa também, né? Só que eu vi que depois que eu tomei a chinelada, a mãe correu pro banheiro, né? E eu vi que ela passou mal e começou a vomitar. E depois ela me contou que ela nunca gostava de bater em ninguém por causa que ela tinha apanhado muito na infância. Então por isso que ela nunca gostou de bater nos filhos. Então, filho, tu viu alguma vez a tua mãe tirando isso, dando uma surra no teu mano, de chinelo, que nem eu apanhei, de muito havaiana, Sim. vara de marmelo, se eu vou dizer, muito apanhei. Tu já viu isso, de ficar com as pernas, sabe? Não, eu acho que Com vergão, como se diz. como eu diria, acho que todo mundo precisou levar um escapo, um Sim. chinelo, alguma coisa assim, sabe? Mas a mãe, ela fazia, mas era muito raramente, sabe? Só quando precisava, eu acho mesmo, sabe? Assim. Acho que era isso. E a tua mãe era uma pessoa que gostava, filho, de dialogar com os filhos, de conversar. Como é que era isso? Ela conversava com vocês, ela se preocupava com o bem-estar de vocês. Vocês estão na rua, se cuida para atravessar, aquelas coisas de mãe chata, sabe? Como é que era? Sim, tipo, ela sempre teve esse cuidado, sabe? De, vai até o horário, vem pra casa. Até depois que eu era já mais velho, sabe? Se eu saía, tenha cuidado, volta até o horário, não venha mais tarde. E tipo, se eu ficasse um pouquinho mais, aí ela já mandava mensagem, ligava, dizia, tu tá onde, coisa, porque é preocupação de mãe, né? Saber onde o filho tá, se ela combinou tal horário, não veio, entendeu? E ela sempre explicou tudo que a gente precisava saber da vida e coisa, ela ensinou tudo, assim, que eu sei, cara. Pra falar a verdade, ela ensinou tudo. Essa mãe velha aqui. Essa mãe velha, cara, ensinou tudo que eu sei hoje. Filho, se por algum momento, é uma pergunta difícil que eu vou te fazer, tu achasse que a tua mãe fosse realmente culpada, que tivesse feito algo pro Rafa, tu estaria aqui hoje dando esse depoimento ou tu te afastaria? O que tu faria? Porque tu é um guri de muitas luzes, um guri de ouro, eu posso dizer, Silêncio. Cara, na verdade, falar a verdade, eu nunca achei que foi minha mãe. É mesmo, filho? Que nunca fez sentido pra mim. Sabe? Pra mim, nunca fez sentido isso de ser a minha mãe, sabe? Porque a gente sempre foi... Depois daquela época, parece que a gente era feliz de verdade, sabe? Quando tava só eu, a mãe e o Rafa, parecia que as coisas estavam melhorando. Então não fazia sentido pra mim acontecer isso, sabe?
Quando vocês estavam ali na frente da casa da avó, os três, tu, Rafael, tua mãe, foi um momento assim de maior felicidade de vocês, de união, de paz, filho, é isso? Foi, tipo, foi a melhor época da minha vida, eu acho. E daí do nada tua mãe ia pegar e atar teu irmão que nem um bicho. É um absurdo isso. Ai, Tá trabalhando ainda, filho? tô trabalhando, né? Fazer o quê? Distrair a cabeça. Distrai a cabeça, né? Eu tento não pensar, mas foda. Todo dia eu chego em casa, eu olho, meu irmão não tá lá, minha mãe não tá lá, cara. Ai, eu penso como as coisas podiam ser diferentes. Mas que merda. Filho, eu tenho que te fazer uma pergunta, eu sei que tá emocionado, mas faz parte de um contexto, doutor. Doutor, vamos só aguardar Vamos. que ele se recompor um pouquinho. Vamos, não, excelência, no tempo dele. Nós somos aqui, antes de tudo, seres humanos. Eu também já tô que não me aguento aqui. Mas eu vou te cobrar aquilo que tu me prometeu, que tu disse que ia fazer direito e ia ser meu estagiário. Meu. Tu te lembra? Agora tem que fazer, né? Tu te lembra? Tu me prometeu. Ai, pode prosseguir. Vai conseguir. Pode prosseguir. Filho, assim, lá em Alpestre, na delegacia com aqueles delegados, tu um menino desamparado, tu se sentiu torturado por aqueles policiais, por aqueles 2 delegados, filho? Eu acho que sim, porque não era justo eles mostrar a foto do meu irmão morto pra mim, pra ver se eu falava alguma coisa. Eu acho que isso foi a pior coisa, eu acho que eu passei. Eles me mostraram as fotos do meu irmão morto, cara. Que merda. Passaram as fotos do meu irmão morto, cara. Eu tive que ver até isso, cara. Eu não tinha passado do que chega já. E tu tava sozinho lá, menor de idade, desamparado, sem um responsável, sem a presença de um advogado. Sem ninguém, cara. Só eu. Tu e Deus. Ah, cara. Foi foda. Tu acha, filho, que se esse conselho de sentença que absolver a tua mãe, dá pra voltar, dá pra tentar de novo? Como é que vai ser a vida? Cara, vai ser... Não vai ser fácil, né, cara? Mas vai ser melhor com a mãe. A gente sabe que o meu irmão não volta mais, né? Mas com a mãe do lado, eu acho que tanto ela quanto eu seria um pouco diferente, né? Não seria a mesma coisa de sempre, mas seria um pouco diferente. Excelência, eu vou passar a palavra pro meu colega. Anderson, boa tarde. Boa tarde. Anderson, tu referiu pro Dr. Jean há pouco que o Rodrigo tinha um apelido, o Rafael te deu um apelido pra ele. Que apelido que era esse mesmo? Era Demo. O que significava isso? É, demônio. Demônio? Isso. Tu também falou há pouco pro Ministério Público que tu tinha contato com a tua mãe, a tua avó e os teus tios enquanto ela estava presa, é isso? Isso. Então teus tios e a tua avó ficaram do lado dela, acreditam nela, Sim. acreditam que não foi ela que fez isso. Sim, com certeza. Com relação às buscas, Anderson, uns 10 dias ali, tu lembra, tu sabe ou tu viu, até mesmo se tu fez ou algum familiar teu fez, nas buscas ali na redondeza da tua casa e do vizinho, especificamente onde o Rafael foi encontrado, tu sabe se alguém chegou aí naquela caixa? Se alguém tocou na caixa? Se alguém mexeu na caixa? Sim. Sim? Até uns dias antes da coisa, todo mundo tava procurando, né? Uhum. E aí meu tio e minha avó chegaram aí lá, tocar na caixa, mexer na caixa. E aparentemente, se a caixa estivesse pesada, ela não mexeria, né? E teve até um pessoal lá que foi procurar e coisa, né? E não viram nada lá. Uhum.
Qual foi teu tio que foi lá na caixa? O Alberto. Alberto? Tá bem. Com relação à tua casa, como é que era a rotina da casa, da casa que tu morava, tu, a tua mãe e o Rafael? Que horário que vocês jantavam, mais ou menos? Bom, eu jantava ali por umas 7 horas por aí, né? Aham. Assim, depois que eu chegava do serviço, geralmente eu jantava, né? Era acostumado a jantar aquele horário. Então ali por umas 7, 8 horas. Vocês tinham costume de ver novela? Cara, eu via assim, a mãe via mais, né? Porque ela ficava na sala lá vendo. Mas quando, tipo, eu ficava lá com ela, aí eu via também. Tá. Atualmente tinha costume de ver novela? Sim. Uhum. Deixa eu ver se tu sabe. O Rodrigo tinha costume de chegar lá na tua casa sem avisar que ia? Sim, às vezes do nada, assim, tipo, pelo menos que eu sabia, assim, do nada, às vezes ele chegava, sabe? E eu até não gostava muito que ele ia lá, né? Às vezes acho que a mãe não entendia, às vezes, por que eu não gostava, né? E eu sempre disse pra ela que eu não gostava que ele fosse lá, assim. Mas não dizia o porquê. Eu não dizia o porquê. E tu te recorda quantas vezes foi? Mais de 2, mais de 5 vezes que ele chegou lá sem avisar ninguém, só chegou lá e bateu? Cara, Teve muitas vezes? Foram algumas vezes assim, porque depois, desde que a gente veio morar ali, fazia eu acho uns quase 3 anos, eu acho. Ele veio, eu acho que umas 5, 6 vezes, eu acho. Assim, Sem avisar que ia? Sempre foi assim, sem avisar que ia, né? Assim, pelo menos da minha parte, assim, eu não sabia, né? Que ele... E tu sabe se o Rafa sabia que ele ia lá naquele dia ou não? Pois é, assim, eu não saberia dizer, sabe? Se ele mantinha contato com o Rafael ou não, sabe? Não, tranquilo, só se soubesse mesmo. Aham. E com relação ao Dia dos Pais na escola, tu soube, ouviu falar que o Rafael teria feito uma homenagem pra Alexandra? Eu acho que agora, depois desses últimos anos ali, aí foi, eu acho que só pra mãe, assim, eu acho que ele fazia mesmo, assim, só Dia pra... dos Pais a homenagem era só, Alexandre. só pra mãe. Uhum. E, cara, alguma vez que tu lembre, só se tu lembrar, tu viu a tua mãe alguma vez surtada contigo, com teu irmão? Teve algum surto, assim, de brigar, xingar, gritar? Não, nunca, assim, de gritar, brigar, bater, assim, depois que a gente veio pra cá, nunca assim, sabe? Nunca. E, tipo, ela falava assim, né, vamos dizer como toda mãe fala, Sim. mas de gritar, bater, assim, nunca, sabe? Aham. E com relação aos jogos no celular, tu ficava muito tempo também no celular? Eu ficava bastante tempo Bastante também. tempo? Isso. E isso era motivo dela brigar muito contigo, te bater? Tu falou que ela não te bateu, mas brigar muito contigo, era algum motivo? Tipo, às vezes eu gritava bastante, né? Às vezes assim, que a gente tá jogando, às vezes não vê, né? Aham. Mas, tipo, ela ia no quarto e só pedia pra eu falar um pouco mais baixo, mas não que ela brigava ou gritava, assim, entendeu? Ela pedia só? Ela só pedia, assim. Uhum. Tá bem. Assim, antes eu quero te fazer uma pergunta. Tu ouviu aqueles barulhos na noite? Para pai, indagou a tua mãe de manhã, tua mãe não falou nada. E antes de tu depor, de tu falar alguma coisa, ela pediu, lá no início, pra te não contar pra polícia que tu ouviu para pai. Se, eu contei pra ela, né? Uhum. E aí eu ia falar, né? Tipo, que eu tinha escutado esses barulhos e coisa. E aí ela disse que não era pra mim contar, que senão eles iam desviar as buscas, sabe? Uhum. Iam desviar, não sei o que. E tipo, ela meio que deu um migué, né? Vamos dizer assim, pra mim não falar nada. Tua mãe tinha muito medo do Rodrigo? Tinha. Muito medo. Sabe por quê, filho? Cara, ele andava sempre armado, então tu acha que um cara que anda sempre armado, que conhece todo mundo, que vai pra cima e pra baixo, que pode mandar isso, mandar aquilo, tu acha que não pode vir amanhã e me matar lá em casa? Tu acha que eu dormi desde aquele dia até hoje, tu acha que eu dormi bem? Nunca, cara. Nunca dormi bem. Tu ainda tens medo dele? Sim. Tenho muito medo dela.
Mostra pra ele. Excelência, quer mostrar algumas imagens pra ele. Chama meu portal. Mas não é imagem. Não? Essa primeira. Assim, eu gostaria, Excelência, de mostrar, é que eu estou constrangido ao extremo aqui. Porque ele disse que o Rodrigo mostrava alguns vídeos para ele, eróticos e tal. E tem no celular do Rodrigo coisa parecida. E eu queria mostrar para ele para ver se era mais ou menos aquilo, doutora. Mas eu fico até constrangido, sabe? Doutor, assim, ó, eu vou interferir porque eu, Tá. assim, eu acho desnecessário a noção de pornografia, assim, A senhora tem toda a razão, como sempre. não vou, Perfeito. não vou permitir. Mas essas outras das armas eu gostaria de mostrar. Não, tudo bem. Tá? Obrigado, Excelência. Não é necessário. Das armas só agora. Aí, ó. Esse é o armamento do seu Rodrigo. Aí tu acha que um cara com Ali, ó. com um tipo desse aí, tu acha que o cara é gente boa? Aí. É o cara que te dá a mão aqui, tu vira as costas e dá um tiro na cabeça. Aí ele aí. É assim que era o Rodrigo? Assim? Sempre foi. Pega essas armas pra ver se tem registro. Ali ele. Ali. Nenhum. O cara é um bandido. Tá satisfeito? Vai Tem ficar. só mais... Anderson, tem só mais uma pergunta para ti. Sim, claro. Tem no processo de informação que moradores e vizinhos ali da região escutaram e viram que tinha um carro escuro rondando na noite que o teu irmão sumiu. Tu ouviu sobre isso? Tu sabe sobre isso? Sobre o carro? Isso, tu ouviu algum boato disso? É, Um carro estranho? eu vi um carro que, tipo, ouvi que os vizinhos, assim, viram, falaram que viram um carro na redondeza ali, aquele horário, né? Até o dono da casa, que é onde eu morava, que ele morava, tipo, na esquina de cima, ele mora na esquina de cima ali, né? Esse cara, ele falou que viu um carro perto desse horário aí, passando... O dono da casa disse que viu um carro É, estranho. isso. Tá, perfeito, só isso aí, obrigado. Assim, meu filho, se tu pudesse fazer um pedido para esse conselho de sentença, o que tu pediria? Acho que a única coisa que eu pediria, assim, mesmo, acho que prestem bastante atenção nos fatos e analisem bem, porque isso aí foi muito mal investigado. Não faz nenhum sentido, não faz nenhum total sentido, sabe? Eu acho que teria que analisar muito melhor isso aí, porque, sabe, eu acho que uma mãe que criou a vida inteira, 2 filhos sozinha, sempre zelou pelos filhos, sempre fez de tudo igual. Se fosse pra mim era uma coisa e para o Rafa era a mesma. Nunca foi diferente, sempre foi a mesma coisa. Se ela, agora o sentido, se ela quisesse matar só o Rafa, por que ela não me matou também, entendeu? Não faz sentido nenhum. Então a única coisa que eu peço é prestem bastante atenção, escutem bem o que ela tem para dizer, o que o Rodrigo tem para dizer, porque eu acho que eles dois são os principais, eles que vão definir esse caso. E eu acho que se puderem, dê uma força, assim, sabe? Não que eu esteja pedindo, assim, né? Mas se pudessem absolver a minha mãe, cara, a vida mudaria muito, sabe? Mudaria porque eu sei que não foi ela, sabe? Eu sei, eu sinto isso. Mas perante a tudo isso que aconteceu, foi querendo ou não, foi indo, virou uma bola de neve. E hoje estamos aqui por causa disso, entendeu? Mas a única coisa que eu queria é que vocês olhassem bem mesmo, assim, sabe? Analisem, pensem. Não foi isso mesmo que aconteceu. Peço que compreendam. Obrigado por escutarem minha versão, assim, sabe? E agradeço a todos vocês por estarem aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração, assim, por vocês estarem aqui. E eu acho que era isso, assim, tipo, que eu tinha pra dizer, assim mesmo,
Doutora, da minha parte. assim, da minha parte estou satisfeito com o depoimento desse menino. Acho que todos nós estamos. Ok, Anderson, você está dispensado. Eu sempre esqueço dos principais, né? Dos que possuem realmente interesse e é para quem é produzida a prova. Eu peço desculpas novamente. Os jurados têm alguma pergunta? Tá, então, Anderson, você está liberado. Podemos liberar o Anderson? Tá, e você pode ficar assistindo. Tá, agora a gente vai ouvir o Rodrigo. Ele solicitou para não ser ouvido na presença da Alexandra, então eu vou permitir, inclusive, que aproveitar esse momento que o Anderson possa conversar um pouco com a mãe dele, né? Aproveitar esse momento aí. Quando ela foi prestar o depoimento no juízo, ela disse que foi o senhor que cometeu o crime naquela noite. Tá? Como que foi isso? Eu estava lá. Eu tenho só uma questão de ordem, se a senhora me permitir. A questão de ordem é a seguinte. No dia 22 de novembro de 2021, foi publicada a Lei 14.245, que é a Lei Mariana Ferrer. Essa lei, ela prevê o seguinte no artigo 400-A. Na audiência de instrução e julgamento, em especial nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo. Vedadas, inciso 2, a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofenda a dignidade de vítimas e de testemunhas. Pelo que todos nós sabemos, essa lei ela veio justamente para impedir que haja intimidação, agressão ou qualquer depreciação a vítimas e a testemunhas, que é o caso do senhor Rodrigo. O Ministério Público, desde o início dessa solenidade, tem se portado de forma pacífica, respeitosa com todas as testemunhas, e a solicitação antes de Vossa Excelência passar a palavra para a defesa, que a defesa seja advertida da proibição de violação dessa lei, e o Ministério Público já antecipa que, justamente em razão da possibilidade de responsabilização penal e civil dos membros do Ministério Público que se omitam, o Ministério Público vai intervir em todo e qualquer momento em que houver ofensa, agressão ou uma pergunta violadora à testemunha que está prestando depoimento. Nós sabemos que são 6 advogados que estão atuando, e caso um deles não tenha condições de realizar a pergunta, o Ministério Público requer que essa pergunta seja formulada, de maneira nenhuma vão cercear os exercícios da defesa, mas que ela seja formulada por um dos outros advogados que tem se portado nessa solenidade da forma mais pacífica possível. Então esse é o requerimento do Ministério Público, e já de antemão, na qualidade de fiscal da lei, informa que irá intervir em todo e qualquer ato atentatório à dignidade da vítima e da testemunha que está prestando depoimento. Eu venho reiteradamente falando que da necessidade de mantermos a educação, o respeito, o tratamento respeitoso, evitarmos hostilidade, humilhação, né? E justamente por isso eu alertei tanto o Anderson no momento anterior sobre ele não ser obrigado a responder nenhuma das perguntas. Eu entendo que tanto é vedado a humilhação, o desrespeito direto quanto o deboche. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a forma que trata as pessoas. Como eu falei antes, dignidade é inerente ao ser humano, então pouco importa a posição que nós estamos ocupando, né? Todos aqui merecem respeito, e esse juízo vai assegurar que sejam respeitados os direitos de todos aqui, sem tolher, evidentemente, o direito da acusação e da defesa de produzir as provas. Excelência, antes de começar as perguntas, eu gostaria só de manifestar quanto à manifestação do Ministério Público com referência à Lei Mariana Ferrer. Excelência, a defesa entende que essa lei não se aplica no Tribunal do Júri, porque júri é uma garantia do acusado, e os reflexos dessa lei são fora do Tribunal do Júri. Então a defesa entende que essa lei não tem previsão dentro do júri, e que a defesa pode sim questionar a testemunha ou até mesmo o informante, já que é pai da vítima,
sobre qualquer fato e sobre qualquer documento que esteja dentro do processo e que ele saiba responder. Então também a gente gostaria de saber se ele está sendo ouvido como testemunha ou como informante, uma vez que ele é pai do menino.